Saiu a última pesquisa Atlas Intel de intenção de votos para a eleição presidencial desse ano. E o Flávio Bolsonaro, ele está se consolidando, aparece com muita força, já marcando 35% das intenções de voto, frente a 48, 49 do Lula. Talvez você aí esteja se perguntando, pô, mas 48, 49 contra 35, a gente tem um trabalho grande ainda, né? Em torno aí de 14 pontos para conseguir virar isso no primeiro turno. Eu estou falando dos números do primeiro turno. E aí é importante a gente falar sobre três coisas agora para a gente entender esses números. Em primeiro lugar, pessoal, Luiz Inácio disputa a eleição desde 1989. Eu nasci em 90, um ano antes de eu nascer, o Lula já disputava a eleição para presidente da República. Ele governou o Brasil de 2002 a 2010, 2010 emplacou a Dilma, né? E quem nasceu em 2010, quando a Dilma foi eleita, quando o Lula estava saindo do poder, quem nasceu em 2010 já está votando nessa eleição desse ano. Então, para você conseguir entender a realidade, nós brasileiros já estamos, de certa forma, habituados a ver o Lula na imprensa como candidato a presidente, o Lula em propaganda, em campanha eleitoral. Isso já é um costume. Então é natural que as pessoas que não gostam da direita, as pessoas que são de esquerda, elas já tenham como um primeiro nome o Luiz Inácio, né? Ah, o Lula, já todo mundo já sabe que vai estar disputando a eleição. Ainda mais agora que ele está no governo, ele tem a máquina, ele influencia a discussão. São mídias alternativas, blogueiros, blogs de fofoca, a imprensa tradicional que recebe muito recurso do governo e por isso fica ventilando o nome do Lula o tempo todo. Bom, então, nesse primeiro ponto, é natural que o Lula tenha uma certa vantagem, uma certa gordura já de início. Mas o que está acontecendo, que chama atenção, é que o Lula não consegue avançar. O governo Lula está colocando muito dinheiro em propaganda, como eu falei, está tentando fazer alguns acenos, algumas entregas para setores da população. É o gás de graça, o Lula arrumando treta com todo mundo, chamando atenção para si, tentando dizer para a sociedade, especialmente para os mais pobres, que ele chegou para resolver os problemas, e isso não está convencendo. As pessoas não estão acreditando. O Lula gasta muito dinheiro, faz uma propaganda muito grande, daí o Nicolas Ferreira faz um vídeo, chama a atenção, mostra a realidade, e aquele todo investimento que o Lula fez cai por terra. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa reparar nessa campanha. O segundo ponto é que o Flávio Bolsonaro, ele foi anunciado como candidato. Ele bateu no peito e disse, serei candidato a presidente da República no final de dezembro. Quando? Você sabe, eu sempre falo isso aqui no canal. Aqui tem você e eu, nós estamos atentos à política, a gente gosta, a gente se informa, a gente está prestando atenção. Mas a gente tem uma grande parcela da sociedade que em dezembro não está discutindo a eleição, pessoal. Em dezembro a galera estava discutindo Réveillon, Natal, festa, se vai viajar, se não vai viajar. Nesse momento, o Flávio anunciou, recebeu aí a indicação do Jair Bolsonaro de que o Flávio seria o candidato da direita. Leva um tempo até que essa notícia ela se consolide, até que a direita tome consciência do que está acontecendo. E quando a gente fala em direita, qual é a preocupação da direita? Bolsonaro estava mal de saúde, Bolsonaro isolado lá na carceragem da Polícia Federal. Será que Bolsonaro vai para a prisão domiciliar? Será que vão transferi-lo para um presídio? Como é que está a saúde do Bolsonaro? Essa era a discussão da direita. E em tão pouco tempo, em cerca de um mês, que o Bolsonaro anunciou o Flávio como seu candidato, em cerca de um mês, o Flávio já conseguiu marcar 35% das intenções de voto. Isso significa que agora, e aí eu já entro no terceiro ponto, quando você começa de fato, volta agora do recesso parlamentar em Brasília, os discursos políticos na Câmara, no Congresso, voltam à tona no ano eleitoral. Agora que você vai ter o Flávio anunciando, percorrendo o país, agora ele foi aos Estados Unidos, está indo agora a Israel, está percorrendo o exterior, volta para o Brasil para andar os estados brasileiros, se relacionar com as lideranças políticas, com aqueles que serão candidatos a senador, a governador.
o nome dele vai ganhando força, vai se consolidando, e principalmente aquelas pessoas que dizem que não sabem quem votar, não opinam ainda, não tomaram uma decisão, essas pessoas elas vão tomar conhecimento do fracasso, do fiasco que é o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. As pessoas vão ver o quanto que o Lula enganou a população, dizendo que ia fazer isso e aquilo e não fez. Pior, escândalos como o do INSS, que tem no centro desse escândalo o Lulinha, o filho do Luiz Inácio, esses escândalos que para muita gente ainda são escândalos obscuros, como o escândalo do Banco Master, tudo isso vem à tona agora. Tudo isso vem para o centro da discussão nacional. Não só agora, no meio daquelas pessoas que gostam de política, que se interessam por política, mas agora essas discussões elas vão furar a bolha. E o Lula sabe disso, a esquerda sabe disso. Eles passaram muito tempo jorrando dinheiro para dentro da mídia, jorrando dinheiro para dentro de influenciadores, canais de fofoca, canais de esquerda, para tentar convencer a população a aumentar aí esse colchão do Lula. A intenção deles é começar agora, terminar em janeiro, começar em fevereiro, com o Lula batendo aí 55%, 60% das intenções de voto, porque é natural. Quem está no governo é vidraça. Quem está no governo vai ser criticado, vai ser exposto. E era natural que o Lula chegasse agora com 55%, 60% das intenções de voto, para começar nesse desgaste a reduzir e chegar na eleição com 51%, 50%, de repente ir para o segundo turno com 49%, ainda liderando o segundo turno, para tentar ganhar no segundo turno a eleição. Agora, a realidade que essa pesquisa mostra é outra. O Flávio nem começou ainda a disputar com o Lula. O Flávio nem começou ainda a debater. E quando eu falo debate, não é aquele debate que faz ali na Globo, dentro do estúdio, não. É o debate público. É pegar uma manchete, pegar uma notícia do Lula e apontar, olha a besteira que o governo está fazendo. Olha como esse governo prejudica o povo brasileiro. E o Lula tem de rebater, o Lula tem de se explicar. Isso ainda não aconteceu. A discussão ainda está dentro da bolha. O Lula, dentro de uma gigante bolha, que é a Globo, que é toda essa estrutura da grande mídia que recebe recurso estatal, essa é a bolha do Lula, né? E o Flávio dentro da sua bolha. Que é a bolha do Flávio? É a direita, que só tem as redes sociais, só tem canais como esse aqui, no YouTube e nas redes sociais em geral. Agora é o momento que essas bolhas vão se expandir, vão ter que falar para fora da bolha, na verdade. E essa bolha do Flávio, que não tem a grana do governo, não tem grandes emissoras de televisão apoiando, não tem os amigos do rei, aqueles empresários gigantes que fomentam o Lula de toda sorte. Bom, isso a direita ainda não tem. E mesmo sem ter toda essa estrutura, mesmo Flávio estando preocupado com o pai que está preso, mesmo Flávio preocupado com os presos do 8 de janeiro, mesmo Flávio, a direita se desdobrando com tantos temas, a direita conseguiu marcar 35 pontos de intenção de voto no primeiro turno. É lógico que daqui para frente o Lula vai derreter, o Lula vai minguar e vai perder muito espaço. Para virar esse jogo, a gente vai precisar sim de um trabalho, a gente vai precisar estar atento. Eu sempre gosto de falar isso no canal. Grande parcela da nossa sociedade não liga para a política. Então cabe a nós que entendemos alguma coisa, que sabemos, a gente precisa entender a informação e levar à frente. Por isso eu quero fazer um convite a você. Se inscreva aqui no canal Valdinei Martins, deixe seu comentário se a informação ficou clara, se a estratégia para essa eleição está clara para você, porque nós precisamos levar informação a quem ainda não conhece. Por isso eu te peço, além de se inscrever e comentar aqui no canal, eu peço a você que compartilhe, copie o link aqui desse vídeo, encaminhe para outras pessoas, para pessoas que talvez não sabem que o Flávio é o escolhido do Bolsonaro para disputar a eleição, talvez não sabem do potencial do Flávio, não sabem o quanto ainda dá para crescer nessa eleição. A gente está só começando o ano, Flávio já tem 35%, no segundo turno o Lula aparece aí com 49%, Flávio com 45%, Jair Bolsonaro com 46%, Michele Bolsonaro com 45%, quer dizer, a direita tem um grupo ali
em torno de 45%, e a gente vai ampliar. Nós vamos vencer. A diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno, nesse momento, está em 4 pontos, 4 ou 5, dependendo da margem de erro. Nós vamos virar, nós vamos vencer essa eleição. A direita precisa se organizar e se unir para isso, e para isso a gente vai contar com o esforço desse canal. Podem contar comigo, Valdinei Martins. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.